Bom dia, meus irmãos, bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, Ieban, bom dia, pastor Carmen Lúcia, que o Senhor nos abençoe. Mais um momento curtinho, de maneira muito simples, vamos ter essa devocional rapidinho sobre o Espírito Santo. Eu vos guiarei a toda a verdade, é o tema desse estudo, e a atuação e ação do Espírito Santo na vida da igreja, na sua vida, em minha vida, na vida da nossa Ieban. Vamos lá? Vou começar com um cântico curtinho, bem antigo. Preste atenção, é o versículo para hoje. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Meus irmãos, esse cântico, um dos profetas, Zacarias, encontramos no livro de Zacarias, essa mensagem tão linda, Deus falando ao seu povo que não agisse por violência, e Deus não age com violência. Não somos nós quem convencemos o homem do pecado, do seu erro, mas é o Espírito Santo, não por força. Às vezes nós ficamos assim, nós queremos tanto ver nossa família, nossos amigos, irmãos, se rendendo aos pés do Senhor, se convertendo ao Senhor Jesus, mudando, de vida, mas não somos nós, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence, da justiça, do juízo, do pecado. É o Espírito Santo quem nos convence. Então, graças a Deus por isso. E louvado seja o nosso Deus, que nós o temos, pela graça de Deus conosco. E esse cântico nos dá a ideia que não é por força, nem por violência. Nós não convencemos, não podemos convencer ninguém de nada, mas só o Espírito Santo de Deus. E isso nós sempre iremos citar nesse pequeno estudo devocional, Jesus falando aos seus discípulos: para onde eu irei, vocês não poderão ir, mas eu não deixarei vocês órfãos. Jesus falando aos seus discípulos: eu não deixarei vocês órfãos, porque eu irei e enviarei a vós o ajudador, o consolador, o auxiliador, o Espírito Santo. Ele estará convosco. E é tão gostoso ver isso no Novo Testamento, Jesus confirmando o seu Espírito, que Ele estaria conosco e nos ensinando tudo que nós deveríamos falar, fazer. Ó Deus, que bênção! E falaremos hoje rapidamente os profetas que foram usados por Deus lá no Antigo Testamento, não todos, mas algum deles. Então eu já comecei cantando aqui sobre Zacarias, Zacarias, ele falando com o povo, para o povo esperar, confiar na ação de Deus. E vamos ver também Ageu, ele falando ao povo, falando a Zorobabel, que era o governador lá em Judá. O Espírito Santo também agindo na vida de Ageu, para falar ao povo que o Senhor, que eles não estavam sós, que o Senhor, assim como fez a aliança e confirmou a aliança lá no passado, quando Deus os tirou do Egito, o Senhor confirmou que estaria com eles. Às vezes nós nos sentimos abandonados, tristes, sozinhos, mas nunca, jamais, o Espírito Santo de Deus, Ele não nos abandona. Quando nós damos o passo de aceitar ao Senhor Jesus como nosso Salvador, é o Espírito Santo que está nos convencendo, que está nos ajudando a chegar a esta compreensão que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. A mensagem de missões. Então eu vou ler para os irmãos Ageu, capítulo 2, versículo 5, apesar que desde o comecinho do 2, versículo 1, 2, 3, 4, ele fala, mas eu vou pegar o versículo 5 para vocês verem que gostoso o Espírito Santo
falando lá no passado e fala a você e a mim, a nós hoje, para nós não termos medo. Lembra quando Deus falou com Josué? Para Josué ter coragem? Seja corajoso, seja forte e corajoso, não temas, não te mandei eu, tenha coragem, eu serei contigo por onde quer que você for. Ali, Deus falando com Josué, e aqui Deus falando a Ageu, para Ageu falar com o povo. Ageu capítulo 2, versículo 4, vou ler o 4 e o 5, tá bom, meus irmãos? Ouçam, que lindo, que gostoso ouvir essa mensagem. No entanto, tenham coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem toda a gente deste país. Temos passado por lutas, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado, a você, a sua família, a nossa igreja, o nosso pastor e sua família, todas as famílias que clamam o nome do Senhor Jesus. Olha que gostoso, Ageu. Deus falando a Ageu para ele falar, se dirigir ao povo. No entanto, tenham coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Agora o versículo 5 de Ageu capítulo 2. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu Espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Temos lutas, provações, tristezas, angústias, mas o Espírito Santo de Deus está com você, está comigo, pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus, que deu a vida por nós e que não nos deixou órfãos. Ele enviou a nós o seu Santo Espírito quando estamos com medo, ou quando estamos tristes, ou nos sentindo desamparados. O Espírito Santo fala a você e a mim: coragem, não tenham medo, eu estou com vocês. O Espírito Santo não nos abandona. E continuando, vamos ver que o Espírito Santo, além de não nos abandonar, ele dá coragem, ele deu coragem aos seus profetas. Quantos profetas no Antigo Testamento, meus irmãos? Quantos? Inclusive ontem, às sextas-feiras, eu e a Sabrina, nós gravamos o culto infantil. Encerramos ontem a vida de Eliseu, aquele homem, aquele profeta de Deus, forte, corajoso. Mas como ele foi perseguido pelo rei Acabe, pela sua esposa, a rainha Jezabel, terrível em maldade. Então os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, muitos deles até a morte. Foram não somente perseguidos, foram humilhados, judiaram dele, bateram neles, foram provados, todo tipo de humilhação, de perseguição, como eu disse, perseguição até a morte, mas eles nunca voltaram atrás na mensagem que Deus havia dado a eles, a mensagem de salvação, a mensagem de que o povo deveria permanecer firme, com coragem, e que eles deveriam permanecer no caminho. Quem é o caminho? João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os profetas lá no Antigo Testamento, sempre testemunhando, e quem lhes dava poder, quem lhes dava ânimo, quem lhes dava coragem, quem lhes dava alegria para testemunhar, alegria para continuar, em meio à perseguição, mesmo diante da morte, mesmo diante de tantas afrontas, eles não perdiam a coragem, não o ânimo, continuavam a falar do Salvador, da salvação, do Salvador para Israel. Aí nós vamos, perdão que caiu a revista, aí nós vamos nos lembrar de Pedro sendo perseguido, mas Pedro também recebendo o Espírito Santo de Deus lá no dia de Pentecostes.
que lhe deu coragem, que lhe deu ânimo. O Senhor Jesus havia morrido, há pouco tempo havia partido, subido aos céus, mas enviou o Espírito Santo. E ali Pedro, sem temor, com coragem, com sabedoria, ele proclamou a palavra de salvação ali ao povo. E ele firme, combateu o bom combate como o apóstolo Paulo. Que bênção, os apóstolos pregando. E no Antigo Testamento podemos ver que os profetas foram perseguidos, mas não desanimados. Eles continuavam a testemunhar, a pregar, a falar das boas novas de salvação que estava por vir, que estava para nascer. Isaías que profetizou desta criança do Salvador que viria. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele que nos dá paz através do seu Espírito, aquele que é eterno, que nos dá a vida eterna, aquele que é Deus forte, que nos faz fortes em meio a tantas dificuldades. É o maravilhoso conselheiro que nos aconselha, que nos dá conselhos através da sua palavra. E esse mesmo Deus, Isaías pregou, Isaías falou, e Pedro lá no Novo Testamento também pregou e falou. Meus irmãos, precisamos ter coragem, precisamos ser fortes diante de tantas situações difíceis que hoje, século 21, nossos filhos estão tendo, nossos netos, sobrinhos, família e igreja, mas a mensagem é para sermos fortes, porque o Senhor é conosco. O Espírito Santo, ele não nos abandona, ele não nos deixa. Quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo de Deus, ele está conosco para todo sempre. Recebemos a salvação através do Senhor Jesus em nossas vidas, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Senhor da vida. E os profetas ensinaram isso lá no Antigo, e hoje nós temos a palavra de Deus que nos ensina a permanecermos firmes na sua palavra, nos ensinos do Senhor Jesus. Eu quero encerrar com os irmãos, trabalhando esse profeta maravilhoso, Miqueias. Miqueias também nos fala, Miqueias capítulo 3, vou pegar aqui meus óculos. Miqueias capítulo 3, versículo 8, ele nos ensina, ali ele proclamou ao povo, para que o povo tivesse coragem de falar sobre os erros que os governantes estavam fazendo com o povo. Então, o verdadeiro profeta, aquele que ensina a palavra de Deus, perdão, pensei que havia parado aqui de gravar. Ele não meus irmãos, ele não tem medo de proclamar a mensagem da verdade. E Miqueias, capítulo 3, versículo, Miqueias capítulo 3, versículo 8, ele nos fala sobre a coragem que precisamos ter em proclamar a palavra de Deus. Um minutinho só, meus irmãos, que eu quero ler para os irmãos. Miqueias, aqui, capítulo 3, Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Vejam só, meus irmãos. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor, pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e distorcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue. Então, meus irmãos, o profeta de Deus, ele não tem medo, ele não teme, ele é proclamador da justiça, ele tem coragem de falar a verdade. E nós somos filhos de Deus, nós somos da luz, então não podemos temer, não podemos assim nem nos envergonhar,
do que cremos, mas temos que ter coragem de ver o erro e não, né, cobrir, mas termos autoridade que vem do Senhor Jesus de ensinar o que é o certo, não vermos o pecado e ficarmos com medo, mas falar com sabedoria, falar com entendimento, né, tendo bom siso. E quem que nos dá? É o Espírito Santo de Deus, lembrando, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é assim que devemos ser, é assim que devemos agir, através do Espírito Santo de Deus, proclamar a mensagem do Evangelho, proclamar que só Jesus Cristo salva, só pelo poder de Deus, só com a ação do Espírito Santo em nós conseguiremos viver de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos, Deus abençoe a EBD, Escola Bíblica, pastor e a todos nós. Deus nos abençoe.